Olá, alunos do Colégio Militar de Brasília. Aqui quem fala é a professora Cláudia Luz e nós vamos dar continuidade hoje abordando o assunto da aula 20 do que se refere às crises econômicas. E na aula de hoje a gente vai dar uma continuidade aos choques do petróleo, que é um assunto que nós já abordamos na aula anterior, e fazer mais uns comentários a respeito de exercícios referentes a esse assunto. Vamos à primeira questão. É uma questão que se refere à primeira crise, ao choque do petróleo de 1973. Ele fala que sobre a crise do petróleo de 1973, leia as afirmativas abaixo. A primeira afirmativa: em 1973, o valor do barril se manteve estável por meses, causando imensos prejuízos aos exportadores de petróleo. A crise entre os produtores orientais de petróleo e o bloco capitalista piorou com o estouro da Guerra do Yom Kippur, resultando no aumento do preço do barril. Após a Guerra do Yom Kippur, as nações árabes vizinhas a Israel, produtoras de petróleo, organizaram um boicote contra toda a nação que apoiasse a causa dos israelenses. Vamos às alternativas. É para marcar A se apenas a 1 estiver correta, B se as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas, C se apenas a afirmativa 2 e 3 estiverem corretas, D se apenas a afirmativa 3 estiver correta e a letra E se todas as afirmativas estiverem corretas. A resposta correta é a letra C, que fala das afirmativas 2 e 3. Isso porque em 1973, quando ocorreu a primeira crise, o choque do petróleo, o preço do barril não se manteve estável, né? Muito pelo contrário, nós já vimos nas aulas anteriores que o preço do barril no início da década de 70, ele teve uma oscilação muito intensa. O gabarito comentado é que o estouro da guerra resultou no aumento dos preços do barril do petróleo, principalmente em decorrência do boicote aos países ocidentais que apoiaram os israelenses durante a Guerra do Yom Kippur. A afirmativa 1 está incorreta por afirmar que houve estabilidade dos preços, como eu já comentei ali na hora que a gente estava lendo as afirmativas e que eu falei da resposta. A gente vai deixar esse comentário aqui no gabarito para vocês. E só para relembrar, a evolução do preço do barril, esse aqui já é um gráfico que analisa a oscilação do preço do barril a partir do tipo Brent. Aquele gráfico da aula anterior, a gente fez uma análise na oscilação do barril a partir da regulação do preço, a partir do tipo WTI. Aqui nós temos, eu achei interessante colocar esse gráfico para mostrar novamente aqui as guerras, né? Início da década de 70, a primeira crise do petróleo, que foi ocasionada em decorrência da conjuntura mundial, mas também por conta da Guerra do Yom Kippur, em 1973. Apesar de Israel não ser um produtor de petróleo, os países que apoiam a causa palestina ao redor de Israel, eles fizeram esse boicote em relação ao preço do barril, o que afetou a economia mundial, já que mais de 80% do petróleo consumido nos países capitalistas ocidentais, ele era proveniente do petróleo produzido no Oriente Médio. A segunda crise, ou segundo choque do petróleo no final da década de 70, que foi decorrente da Revolução Islâmica, e também por conta da guerra entre Irã e Iraque. O terceiro choque decorrente da guerra conhecida como Guerra do Golfo, que foi a invasão do Iraque ao Kuwait. Depois ele coloca novamente aqui algumas outras crises que acabaram afetando o preço do barril, a crise financeira asiática e a segunda invasão, né, ao Iraque, e essa daqui é dos Estados Unidos, a invasão dos Estados Unidos ao Iraque depois do atentado terrorista às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. E ele cita aqui também a Primavera Árabe, que vai ser assunto de aulas posteriores.
Vamos aqui à segunda questão, ainda em relação à primeira crise do petróleo. A crise de 1973 foi deflagrada após o conflito árabe-israelense de Yom Kippur e o embargo dos países que produziam a matéria-prima aos países que consumiam e que tinham apoiado os israelenses no referido conflito. Qual o nome da organização que congrega os países produtores de petróleo? Esse é um assunto que a gente já viu quando tratou de questão energética e falou sobre o petróleo no mundo. As alternativas que ele dá aqui é a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, o NAFTA, que é a Área de Livre Comércio da América do Norte, a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a ALCA, que é um bloco ou uma área de livre comércio da América do continente americano que nem se consolidou, ele ficou mais no campo das discussões a partir do início da década de 90, foram vários anos discutindo aí essa área de livre comércio que acabou não se consolidando. E a Commonwealth, que é uma comunidade das antigas colônias britânicas do Reino Unido. Então essa questão aqui é uma questão que só erra se você não souber o que são essas organizações mundiais e não souber nada a respeito da geopolítica do petróleo, da geoeconomia do petróleo. A resposta é a letra C, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O nosso gabarito comentado é que a OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que por congregar os principais produtores, consegue controlar o preço do produto. Eles controlam não só o preço, mas também a produção do petróleo, né? Em nível internacional. Achei interessante colocar esse mapa, que apesar de estar em espanhol, ele traz, a OPEP já foi um assunto de aulas anteriores, mas eu achei interessante esse mapa porque ele traz aqui o mercado global de petróleo e os principais atores, né, os principais parceiros comerciais aí da OPEP. A maior parte dos países, que são membros da OPEP, são países do Oriente Médio e do Norte da África. Do continente americano somente a Venezuela faz parte. A OPEP+, são países que são parceiros comerciais da OPEP. E com a crise de 1973, diminuiu a dependência dos países em relação ao petróleo do Oriente Médio, mas o Oriente Médio ainda é uma das principais áreas produtoras. Os Estados Unidos, ele é um dos maiores produtores e exportadores atualmente, mas ele não faz parte da OPEP. E a OPEP, os países da OPEP, eles continuam sendo principais países, né, por conta das grandes reservas de petróleo. E eu achei interessante, então, deixar esse mapa aqui para vocês a respeito do mercado global de petróleo. Os países que são os maiores produtores, os exportadores, né? Eu acho interessante aí vocês ficarem com essas informações. A próxima questão fala a respeito do século XX. Ao longo do século XX, o Oriente Médio se transformou em uma região de grande tensão. E aí ele coloca aqui alguns conflitos e pede para marcar o conflito que não aconteceu nessa região durante o século XX. Essa questão ela não está relacionada diretamente às crises do petróleo, e sim aos conflitos que ocorrem no Oriente Médio, mas eu achei interessante colocar por conta de trazer aqui alguns conflitos que tiveram relação com crises do petróleo, que já foram faladas nas aulas anteriores, e que fala aqui da guerra do Irã-Iraque, na letra A, alternativa B é a Guerra Civil da Síria, alternativa C, Guerra dos 6 Dias, alternativa D, a Guerra do Golfo, e a alternativa E, a Primeira Guerra Árabe-Israelense. A resposta correta é a da alternativa B, que é correta porque é a única que não corresponde a conflitos que ocorreram no século XX. Vamos deixar aí o gabarito comentado para vocês. Dos conflitos mencionados, o único que não ocorreu no século XX foi a Guerra Civil da Síria,
que se iniciou em 2011 após protestos no país contra a ditadura de Bashar al-Assad. A resposta violenta do governo aos protestos levou ao início dos levantes armados e uma longa guerra civil que se estende até os dias de hoje. Ela não acabou. Essa guerra foi um reflexo da chamada Primavera Árabe, que se iniciou lá no norte do continente africano e que, quando chegou no Oriente Médio, na Síria, ela teve início, a Primavera Árabe teve início no ano de 2010, mas na Síria, em 2011, acabou ocorrendo a Guerra Civil, que não se finalizou até hoje. Só para chamar a atenção aqui, ó, Guerra do Irã e Iraque, Guerra dos 6 Dias tem relação à questão árabe-israelense e criação do Estado de Israel. Foi a expansão dos judeus do Estado de Israel sobre vários territórios ali de países vizinhos, dentre eles o Egito, a Jordânia, a Síria. A primeira guerra árabe-israelense foi a guerra que declarou a independência do Estado de Israel após a partilha da Palestina. Ela ocorreu em 1949, a partilha da Palestina foi em 47, 48. E só coloquei aqui essas imagens para fazer referência aqui que a guerra do Irã e Iraque ela foi decorrente da Revolução Islâmica em 79 e a guerra do Irã e Iraque ela se estendeu de 80 a 88, 89, né? Ela finalizou em 88. E foi uma guerra que ocorreu entre o Irã e o Iraque em disputa ali a poços de petróleo, tem a ver com a produção de petróleo, por isso que acaba influenciando e ocasionando o segundo grande choque do petróleo. E vou deixar aqui mais um gráfico que mostra aí alguns eventos, né, relacionados aos choques do petróleo, cita novamente esses conflitos que acabaram ocasionando oscilação no preço do barril do petróleo e ocasionando crises mundiais. Aqui ele mostra a recessão econômica de 1930, que foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que não influenciou em crise do petróleo, mas foi uma das crises econômicas que a gente já abordou aí em aulas anteriores, já que estamos falando de crise. Aqui ele fala da primeira grande crise do petróleo, ele cita outro nome, né, como embargo árabe, por conta daquele conflito, não é do conflito, mas da crise econômica causada pelo embargo na produção de petróleo dos países da OPEP. A segunda crise, que é relacionada à guerra do Irã e Iraque, que foi decorrente da Revolução Islâmica. A terceira crise do petróleo, que é a guerra onde o Iraque invade o Kuwait. Aí ele cita aqui novamente a crise econômica de 2008, que foi a crise imobiliária dos Estados Unidos, que acabou ocasionando uma crise econômica não só nos Estados Unidos, mas mais para frente na Europa em 2010, e também em decorrência dessa crise econômica na Europa ocorreu a Primavera Árabe, que foi citada aqui, e o Covid, né, a pandemia de Covid, que também influenciou na economia mundial. E com isso a gente encerra a aula de hoje, foi uma aula curtinha, só para dar uma continuidade aí nos exercícios comentados a respeito da crise do petróleo. Obrigada pela atenção e até a próxima oportunidade.